Boa noite, Juazeiro. Boa noite, Cariri. Boa noite, Ceará. Todo mundo diz defender a democracia. Poucos aceitam o atrito que ela exige. Democracia não é consenso, é fricção. É ouvir o que incomoda, é responder com argumento. Aqui, ideia entra sem proteção. Quem sustenta, fica. Quem improvisa, cai. Direita e esquerda, sem anestesia, sem medo do contraditório. Está começando agora o duelo. As regras são simples e não mudam no meio do jogo. Eu apresento o fato, faço a pergunta, vocês respondem. 2 minutos cravados para cada debatedor. No debate livre, réplica, tréplica, sempre mediado. Quem foge da pergunta, perde tempo. Quem transforma a resposta em palanque, perde espaço. Aqui não vence quem fala mais. Vence quem sustenta melhor. Ordem alternada, jogo limpo, embate real. Senhoras e senhores, apertem os cintos ideológicos, porque a partir de agora é combate. No córner da direita do ringue político está ele, o que desconfia do Estado quando ele cresce demais. Acredita que liberdade não se concede, se protege. Vê boas intenções como insuficientes diante de maus resultados. Recebam Matheus Linardi. Boa noite, Matheus. Boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo ao duelo. O ringue. Está aí o microfone liberado para você. Agora tá. Boa noite, Josmar Sério. Boa noite, Pedro. Boa noite, meus queridos espectadores que acompanham a gente pelas ondas da Rádio Iracema, que acompanham a gente pelas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui, né? E hoje tinha um cafezinho bem quentinho quando a gente chegou, Pois né, Pedro? rapaz, Hoje tava sensacional. Então a gente aqui já tá no pique pra duelar. E aquela coisa, aqui a gente não tá pra vencer, aqui a gente tá pra mostrar os nossos posicionamentos e deixar que o público decida aquele que faz mais sentido. Pois é, e eu quero até trazer um recado aí de um motorista de aplicativo, o Francisco. É, ele que nos acompanha todas as noites, tá? E disse que vocês estão de parabéns e recebam um abraço. Que bom, cara. Estou me sentindo abraçado. Brigadão, Francisco. Obrigado a todo mundo que tá mandando feedback, né, José? Ele é motorista de aplicativo da 99. Olha aí, da 99, que é o que eu mais uso, inclusive. Pois é. É o aplicativo que é menos danoso pro motorista, porque ele come menos na comissão. Exatamente. Apesar que tem alguns carinhos que eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus. Mas vamos deixar pra lá. Senhoras e senhores, no córner da esquerda do ringue político, ele enxerga desigualdades como falhas estruturais. Defende o Estado como instrumento de correção social. Critica concentração de renda e poder econômico. Recebam o grande, o nosso amigo Pedro Siebra. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo a mais um duelo. Veio preparado. Só chegou aqui meio ofegante, parece que veio correndo, não foi? Boa noite, Jorge. Boa noite, Matheus. Boa noite a todo mundo que faz acontecer o programa e a nossos ouvintes, claro. Retribuir o abraço aí a Francisco também, que é um dos nossos ouvintes queridos, né? E vamos pro duelo, vamos pro debate. Trazer mais informações, trazer mais conhecimento, receber
E nada de cadeirada, nada de trocação de luva, aqui é só no argumento. Senhoras e senhores, eu sou Josmar Célio. E a partir de agora os microfones estão abertos, cronômetros armados, sem juiz, sem luvas. Sejam bem-vindos a mais O Duelo. E a gente vai começar com a pauta regional e municipal. Câmara de Juazeiro e blindagem política. O presidente da Câmara de Juazeiro do Norte nega nomeação ligada à servidora conhecida como Cícera do Fuzil, enquanto câmaras da região discutem mecanismos de blindagem institucional contra infiltração do crime organizado. O debate expõe um dilema sensível. Até onde vai a presunção de inocência e onde começa a responsabilidade política preventiva? Olha, a pergunta eu vou começar aqui direcionando a Pedro Siebra. Pedro, blindagem institucional é proteção democrática ou desconfiança seletiva travestida de moralidade? Já levando em consideração, né, isso que aconteceu aqui na Câmara de Juazeiro, tem males que vêm pro bem, né? Porque até onde a gente apurou também, vai ser criada uma comissão, né, para investigar antecedentes das pessoas. Então, assim, esse caso que aconteceu, que já foi esclarecido, que foi um caso de um erro, que eram duas pessoas com o mesmo homônimos, né? Homônimos, né? Pessoas que tinham o mesmo nome. Então, assim, uma respondia na justiça um caso que não era a mesma pessoa que tinha sido. E aí teve outro fato também, que outra Cícera também foi exonerada da Câmara, mas por outros motivos também. Então, assim, foi uma confusão danada, mas que já foi esclarecida. A gente não sabe o intuito da matéria que saiu, por que saiu, mas foi até bom porque aí vai ser criada essa comissão, que agora vai ter um pente mais fino dentro da Câmara, os debates começaram lá dentro e é como eu disse, tem males que vêm pro bem. Então, assim, que se faça essas comissões agora, essas averiguações e que passe um pente fino na hora de contratar as pessoas e os assessores e tudo mais. Mas a lógica é que, já que foi comprovado que não se trata da Cícera do Fuzil, eu acredito que essa confusão toda foi midiática, né? Não, na verdade, tem que ser averiguado. Já que não é ela, então, assim, qual é o fruto que isso traz? A comissão. Então, a partir de agora, a oposição, a situação, as pessoas vão começar a ter um pente mais fino, a prestar mais atenção e isso serve até para os outros políticos para entender que as pessoas estão procurando, né? Qualquer vacilozinho, estão de olho, então serve para saber que tá ali, a mídia tá em cima, a gente tá fazendo nosso papel, que é trazer a informação, o pessoal tá fazendo as investigações, e quem não deve não teme, né? Como a gente costuma dizer aqui. É verdade. Então agora a pergunta direcionada para Matheus Linardi. Matheus, negar nomeações suspeitas antes de condenação judicial é prudência ou arbítrio político? 2 minutos. É bem complicado porque a gente tá falando aí a gente tem no Brasil um princípio de que as pessoas elas só podem ser consideradas de fato condenadas até o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É o julgamento na última instância, né? No caso seria quando não cabe mais recurso. Só que ao mesmo tempo a gente está lidando com um momento muito sui generis da nossa realidade, que é o domínio das facções, né? Que é o domínio do crime organizado no nosso estado. Ontem aqui eu citei, por exemplo, que 60% do território cearense é controlado por facções. E quando a gente tem essa pauta extremamente politizada para o pleito agora de 2026, fica muito complexo você ter ali na Câmara, que tudo bem que é a casa do povo, mas
fica bem complexo, porque qualquer pessoa que está ali e que assina a nomeação, que no caso só quem assina é o presidente, seja ele ou seja o vice dele, né, quem estiver respondendo por ele lá, caso ele esteja viajando, abriu uma vulnerabilidade para ser atacada, que foi exatamente aquilo que aconteceu. Então, eu entendo o lado da Câmara se blindar, né, em relação a isso aí, e eu fico um pouco preocupado porque existe uma outra Cícera que já foi julgada, condenada, já meio que estava respondendo em liberdade, parece, o processo, e ela foi exonerada, sabe? Até a gente não sabe quais são de fato os laços dela com as facções, com o tráfico, porque se você está defendendo a ressocialização de pessoas e você está impedindo que essas pessoas elas sejam de fato ali reintegradas à sociedade, exatamente para não deixar os políticos mais vulneráveis. É um debate muito complexo, Jorge Marcelo. A gente não. Eu fico aqui até de mãos atadas, porque por mais que eu entenda o lado da Câmara, eu também fico pensando nas pessoas que responderam criminalmente pelos seus crimes e que estão encontrando dificuldade de se reinserir novamente na sociedade exatamente por erros do passado. É complicado, né? Mas tudo bem, vamos agora para o duelo. A pergunta para o debate aberto. O poder... Vamos... Espera aí, deixa eu só descer um pouquinho aqui. Muito bem. O poder político deve esperar a justiça ou agir antes dela? O Matheus começa. Eu acabei de falar, pô. Acabou de falar, pois é. Ó, tá fugindo, né? Não, não tô fugindo, não tô fugindo, eu só não queria monopolizar o microfone. Eu posso também falar, porque assim, tem uma coisa que até complementa isso que Matheus vem falando, porque assim, claro que a política tem que esperar a justiça, porque tem Matheus, ele como é da área de direito, ele pode complementar depois, tem um princípio no direito que fala que todo mundo é inocente até que se prove presunção da inocência. Só que no Brasil a gente está vivendo um momento muito complicado para isso, né? Com certeza, tem muita gente pagando pelo que não deve. Com certeza. Inclusive existem pessoas presas também que hoje não têm o direito a um julgamento correto e tudo, ou seja, por sua classe social, por sua cor, por alguns motivos, mas sempre a nossa justiça ela ainda é injusta. Político, né? Tem os presos do Eu acredito que além do lado político existe também a birra da toga. Com certeza. No caso eu estava falando mais de classes sociais, eu ainda não levei para esse âmbito político, né? Porque a gente ainda vai ter esse momento bom para falar sobre isso. Eu gostei do que o Pedro trouxe aqui a respeito dessa questão das pessoas que estão aguardando julgamento ainda estão presas, né? Que em tese não deveriam estar presas porque ainda não foram nem julgadas em primeiro grau. Então, quando o Supremo Tribunal Federal estava discutindo a prisão em segunda instância, lá acho que foi 2016 ou foi 2017, o Gilmar Mendes fez uma defesa muito enfática sobre precisar esperar a condenação em terceira instância para começar a aprender. E aí ele citou a questão dos pobres. E o ministro Barroso, que hoje não está mais no STF, ele deu uma resposta ao Gilmar Mendes que eu fiquei arrepiado. Ele, olha, você não use os pobres, porque os pobres eles não têm condições de esperar julgamento em terceiro grau. Julgamento no STJ é uma coisa para poucos, sabe? São pouquíssimos casos criminais de pessoas comuns que chegam ao STJ e que vão até o STF, né? Porque a gente tem o recurso ordinário constitucional, que é um instrumento para você questionar lá no STF uma condenação criminal ou um erro ali da sentença. Não, fora também que a indústria que isso vem se formando, né? Que a gente já vem discutindo um tempo, que o judiciário está virando uma espécie de indústria, que quando você precisa que o seu caso seja julgado por tal juiz, tal ministro, tal alguma coisa, basta você ter alguma amizade próxima, alguma coisa que isso acontece. E em relação a esse caso da Câmara, né, para não ficar também
levando muito para outro âmbito, é mais a questão também da inocência da pessoa, e se ela foi julgada, condenada, a questão da sua ressocialização. Todo mundo tem os seus direitos adquiridos e a pessoa tem que fazer cumprir o que existe na nossa Constituição e nossos direitos. Mas aí a Câmara, como instituição autônoma, ela pode sim criar critérios para que as pessoas tenham acesso aos cargos. Pode, inclusive, essa comissão está servindo para isso, mas também não se pode politizar, né? Porque, por exemplo, claro que é um ano de eleição e isso vai ser muito usado. Por exemplo, uma pessoa tem um antecedente, ela não vai ser mais contratada porque é um pente fino da Câmara. Se é uma coisa autônoma e eles têm que fazer isso mesmo, tudo bem, mas também não se pode julgar por um erro do passado ou um grau de erros e contratar alguém ou demitir alguém por conta de algo que já foi concretizado, entendeu? Mas é bem complexo, é um debate que não é simples. Isso aí é assunto para a noite toda, né? Com certeza. Pelo amor de Deus. E a gente vai na sequência. Vamos lá. Agora são 18 horas e 24 minutos. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um pequeno intervalo, tá bom? Na sequência, a gente volta com o segundo tema. Ei, boi! Presta atenção, meu povo! Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Anota aí, não vacila não. Dia 24 de janeiro em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro você não pode faltar. Cara velho homenageado, você vai se encantar. Bora simbora pra Oricuri pro forró do Poeirão. Bora Dácio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. É o forró do Poeirão. Forró do Poeirão. Falei para você que não demorava nada. Pois é, já estamos de volta. Olha só, o nosso WhatsApp 8821571191 está aberto para você, tá bom? Você manda a sua mensagem de texto e aí a gente vai passar o seu recado para os debatedores ou mesmo mandar um alô aonde quer que você esteja. Tá bom? Para você, motorista de aplicativo que está nos levando aí de carona, boa noite. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Para você também que está no seu trabalho, para você que está visitando a nossa cidade, você, romeiro, seja bem-vindo a Juazeiro do Norte. Seja abraçado pela equipe da 91.9 Iracema do Cariri, a primeiríssima. E aqui a gente vai entrando agora para o segundo tema. Segundo tema para vocês, olha, é o seguinte: anel viário de Juazeiro do Norte e prioridade de infraestrutura. O governador Eumano de Freitas vem a Juazeiro do Norte para inaugurar o penúltimo trecho do anel viário. Um trecho de 6,88 km entre a CE 060 e a Avenida Presidente Castelo Branco, com mais de 26,5 milhões em pavimentação e iluminação investidos pelo Estado. A agenda inclui também a assinatura da ordem de serviço
da etapa final, que prevê cerca de 41,9 milhões de reais para o último segmento da via. A obra é apresentada como infraestrutura estratégica, mas questiona-se se grandes anéis viários deveriam competir com outras demandas urbanas por recursos públicos. Pergunta direcionada para Matheus Linardi. Obras estruturantes, como o anel viário, representam visão de futuro ou simbolizam gastos desordenados em detrimento de problemas sociais urgentes? Você tem 2 minutos. Eu entendo as pessoas que criticam o anel viário porque é uma obra faraônica. Ela começou em 2013, são 6 trechos, né? Agora que foi finalizado o 5º, que o Elmano veio aqui, o governador veio inaugurar o trecho, mas trazendo agora assim para a pergunta, eu vejo como uma visão de futuro perfeitamente estratégica quando você olha, por exemplo, para o boom que está acontecendo aqui em Juazeiro do Norte dos centros de distribuição. A gente tem Shopee, a gente vai ter Mercado Livre, a gente tem aí grandes empresas para facilitar essa questão de logística, de entrega de mercadorias pelo território. Então, quando você pensa nessas empresas, elas precisam de uma infraestrutura para escoar essa produção, né? Para escoar essas entregas. E o anel viário, ele faz isso, ele desafoga e muito o trânsito do Juazeiro do Norte. Eu vejo assim realmente como uma obra estruturante de longuíssimo prazo, é algo que vai ficar aí para as futuras gerações. Agora, claro, tem críticas, né? Não é só asfalto e iluminação ali no entorno. Tem também a questão da urbanização, tem a questão também da iluminação ao redor. Tem muita gente criticando, por exemplo, os trechos que estão muito escuros, e a gente sabe que trechos muito escuros propiciam o quê? Criminalidade. Então, quando você tem um aumento de tráfego num determinado local, e esse local não está bem iluminado, e você está possibilitando ali uma insegurança, é complexo. Então a gente também tem que pensar no todo, não é só fazer obra para inglês ver, só para vir aqui inaugurar, né? A gente tem que, na infraestrutura, a gente tem que ver o todo, e não somente onde a gente vai cortar a fita para tirar foto. Muito bem. Agora pergunta direcionada para Pedro Siebra. Quando o Estado prioriza grandes corredores logísticos, ele reforça desenvolvimento equilibrado ou perpetua desigualdades regionais? Você tem 2 minutos. Na verdade, essa obra ela não veio só para facilitar o tráfego, né? Ela também veio por uma questão de segurança, para diminuir acidentes, Só que assim, ela é uma obra muito antiga já. Ela começou em 2013, em maio, com a justificativa de que ia crescer os arredores da obra, que ia facilitar o trânsito entre Crato, Juazeiro e Barbalha, que ia tornar o Crajubá uma coisa como a gente sempre quis, né? Uma coisa mais única, uma coisa mais próxima, os 3. Então, assim, é uma obra que era altamente essencial para a nossa região, para facilitar, para valorizar, mas assim, a gente não viu os benefícios da obra tirando o tempo, a diminuição que foi a questão, por exemplo, eu saio do Crato para chegar em Juazeiro, é um tempo bem mais curto, mesmo em horários de happy hour, como o pessoal costuma chamar, fim de tarde, ainda assim a gente tem como trafegar com tranquilidade. Porém, as justificativas que foram dadas antes não foram cumpridas, né? Por exemplo, iria se incentivar o comércio daquela região, poderia ser a nova avenida Crato Juazeiro, como era a antiga, poderia aquele lado do anel viário ser transformado também e criado. Mas em relação ao intuito final da obra, né, o mérito vai justificar o fim, o meio, era justamente esse, era diminuir os acidentes, era facilitar o tráfego, era diminuir o trânsito em relação... Então você abre canais, né? Abriu canais e facilitou a vida do povo do Crajubá. Agora é um pouco complicado, porque nós sabemos que alguns trechos desse anel viário vem provocando vários acidentes. Aí é que está o X da questão. O PT,
vou dizer assim, o PT tem um problema estrutural que é justamente esse com obras. Às vezes eu não sei se ele ainda vive aquela questão mais do passado, que você segurar uma obra, alguma coisa, mas, por exemplo, teve o Canal do Trabalhador, né, que foram 120 quilômetros de extensão e foram feitos em 90 dias. Ciro até brinca numa questão que ele fala assim, quanto tempo demoraria para fazer 10 quilômetros do canal do trabalhador? Aí o cara fala, em 90 dias a gente faz 10 quilômetros. Aí depois então vamos fazer 12 obras de 10 quilômetros simultâneo. Então, assim, é uma demora que é injustificável e já tá ali no Crato também na entrada, você tem. Então, é como se estivesse querendo fazer muitas obras ao mesmo tempo, o orçamento mais enxuto, e aí não consegue entregar, e a sociedade fica mais insatisfeita. E em relação aos acidentes, acredito que por conta de iluminação, por conta de na pista, né, com as pinturas, com a sinalização também, você acaba criando acidentes e é um defeito da demora também, um problema da demora. Mas eu queria só trazer essa questão do anel viário, porque eu entendo as críticas das pessoas em relação a uma obra gigante dessa, tem mais coisa para se fazer no município e tal, mas as pessoas esquecem que a gente tá para receber, por exemplo, o Porto Seco de Missão Velha, né? Que vai ser um grande hub de logística, vai atrair muitas empresas que vão pegar lá, transportar sua mercadoria daqui do Cariri pro Iguatu, que também tem outro Porto Seco lá no Iguatu, ou seja, a Transnordestina, que muita gente achou que não ia sair do papel, vai ficar pronto em 2029. Eu tive lá em Salgueiro, na TLSA, que é a empresa que faz os dormentes para os trilhos longos, e a gente viu coisas ali que pouquíssimas pessoas têm acesso. E é um negócio gigante, é algo que vai trazer, Jos, cada vez mais o desenvolvimento para o interior, sabe? Então eu vejo o anel viário como uma obra essencial nessa engrenagem. Muito bem. Deixa eu só lançar a pergunta para o debate aberto. Eu achei que já estava um debate aberto. Não, ainda não. Vai, a partir de agora, infraestrutura pesada deve ser instrumento de crescimento ou serve como palanque político mais do que de solução concreta para a população? Antes de vocês entrar no debate, eu quero mandar aqui um alô, certo? Bem rapidinho aqui. Tá, de um ouvinte que está nos acompanhando, que é o Paulo Francescini, eu acho que é isso. É um nome meio italianesco, tá bom? Ele é de São Caetano, no estado de São Paulo. Nosso grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Agora sim, vamos repetir a pergunta. Infraestrutura pesada deve ser instrumento de crescimento ou serve como palanque político mais do que de solução concreta para a população? Vocês têm 8 minutos. Quer começar? Não, com certeza é um instrumento de desenvolvimento, né? O que a gente consegue gerar de emprego, consegue gerar de estrutura, apesar dos seus problemas, né, em torno de uma grande obra como essa, mas em compensação, quando termina, é muito benéfico para a população. Porém, infelizmente, os políticos adoram, né? Uma grande obra, fazer uma grande entrega em ano de eleição, cortar a fita, fazer aquele... chamar todos. Tu viu aquela vereadora que tava inaugurando o chafariz na rua? Não, o Crato, inclusive, ó, vou fazer até uma crítica aqui, cortar na carne. O Crato esses dias postou um negócio de uma pista, de uma reforma de uma pista. Pegou muito mal que eles botaram a ladeira, aí tira essa foto direito, depois ficou um negócio mais estranho ainda. Então, assim, é uma coisa que a gente... Feito com IA, grotescamente. Parece que é uma coisa meio... brincar com a população, e a população cansou. A gente vê essas obras assim, a gente agradece, porque é um direito, né? A gente tem um direito de ter essas coisas, vai desenvolver nossa situação, mas é uma coisa muito, às vezes chega a ser uma brincadeira assim com a população. Tem até meu tio que brinca que os caras só faltam fazer barragem de tijolo furado aqui na nossa região para garimpar mais votos e mais obras. E se a gente vê uma coisa pequena sendo utilizado como palco político, imagina uma coisa faraônica como é um anel viário que está sendo aí uma grande solução logística. Mas eu acredito que
mesmo com isso, com esse lado negativo, né, que a politização, tem muita gente que diz que quem fez fui eu, não teve até aquele cara que mandou, quantas obras o Bolsonaro tem no Ceará, como se o Bolsonaro estivesse executando obra no Ceará, mas enfim, eu acho completamente desnecessário porque é uma obra do Estado, sabe? Então, seja humano, começou lá atrás com o Cid, né, porque foi de 2013, depois veio Camilo, coisas grandes que vão permanecer aí pro resto da vida, elas demoram. Desde que eu me entendo por gente, Osmar Célio, existia uma conversa de que o Porto Seco ia pra Missão Velha. Agora que vai. Agora que estão começando lá, sabe? Ou seja, bote aí uns 20 anos nessa brincadeira. A Transnordestina, há quanto tempo que se fala nessa Transnordestina? Eu acho que a Transnordestina é desde a época dos militares. Pra falar a verdade, eu era criança, já ouvia falar. Não, do Porto Seco? Da Transnordestina. A transposição do Rio São Francisco também era uma lenda e agora vai chegar no Crato, assim, vai passar pelo Crato, vai ter um projeto hídrico lá pra fortalecer. Então, assim, a gente tá recebendo agora essas coisas estruturantes, elas demoram. E eu vi muita gente reclamando, por que foi que não terminou antes uma obra de 2013? Gente, uma obra desse tamanho, dessa magnitude, o tanto de desapropriação que teve que ser feita, e desapropriação não é uma coisa fácil de se fazer, sabe? E ainda tem o porém, que a pessoa não pode recusar ser desapropriada, mas ela pode recusar o que o Estado está querendo lhe pagar, né? O que o município está querendo lhe pagar, porque quem desapropria é o município. Então, é muito complexo, uma obra gigante como a do Anel Viário não teria como ter sido feita em tempo menor. Não, mas em tempo menor é uma coisa, mas já tem o quê? 13 anos, né? Apesar de ser faraônica, ser grande, mas é muito tempo já. Então, muito tempo, mas são 6 trechos, Pedro. E outra coisa, a gente também a gente não pode esquecer de uma coisinha chamada... Quando vai inaugurar o último trecho agora, o primeiro já está deteriorado, porque... Mas é aí que entra a questão da zeladoria, né? Mas é isso que eu tô falando, é uma obra que acaba... Parece outra obra, então assim, a gente fica com a sensação de que todo ano tá entregando uma obra que não é a mesma. Total! Mas então é aí que entra a minha crítica em relação ao governo do Estado, porque não é só fazer a obra, você tem que zelar pela obra. Né? Eu vi muita gente criticando que existem trechos do Anel Viário cheio de buraco, né? Já teve vários acidentes ali, tem a questão da iluminação dos arredores, como eu também já citei, que tá muito iluminado num trecho e no outro tá tudo escuro. E não dá para ser dessa forma. Até se você quer desenvolver o entorno, você tem que ter um projeto de urbanização ali. Não pode ficar só no seco. É porque ali virou corrimão, ali não virou uma espécie de atrativo para desenvolvimento. Então, porque ninguém vai querer botar um grande choque ali. Porque não existe projeto de urbanização para lá, cara. É isso que eu tô falando. No projeto devia ter, não? Mas não tem, né? Não tem a execução, eu acho. Mas não tem. Mas, no caso, assim, é uma obra que virou uma espécie de espantalho. É uma obra muito boa. Eu utilizo dela, como eu tô dizendo, eu venho para Juazeiro, eu venho por lá. Mas falta manutenção, falta iluminação, falta zeladoria, é isso que a gente está falando. Tem muita coisa eu acho que a nossa crítica vai muito mais em cima disso, a gente está até concordando nisso aí, né? Que a obra ela é extremamente importante, mas não é só fazer, tem que manter, né? Tem que cuidar. Até pra gente não ter os problemas que a gente está tendo agora. Não, e eu vou defender, como o Joyce costuma falar, vou defender meu lado. Então, assim, o Ceará ele vem desenvolvendo, isso é inegável. Então, a gente teve, Elmano, ele pegou, você pode ver que Elmano, ele não é muito de desenvolvimento, essa área de desenvolvimento, ele pegou um cofre mais, eu posso dizer, um orçamento mais apertado, mas o Ceará, pelo menos o Crato, o interior aqui, desenvolveu muito em relação ao tempo de Cid e de Camilo, que foi a reforma das praças lá no Crato, a valorização da Refesa, agora temos o canal, que não é de Elmano, é uma obra ainda de Camilo Santana. Então, assim, a gente dá a César o que é de César, né? Então, desenvolver, a gente desenvolve com os hospitais, com essa parte, mas assim, também não pode pegar um estado que era miserável, como o Ceará, que era um estado que tinha um orçamento miserável, e porque faz qualquer coisinha, achar que a gente vai viver de migalha ou viver disso. O cearense não quer mais isso. A pauta da segurança, como eu venho batendo, tá mais forte, tá cada vez mais decidindo eleições. Então, assim, não pensem que a gente é ruim de memória, que a gratidão às vezes acaba também. Muito bem, muito bem. Agora 18 horas e 42 minutos e o duelo continua. Vamos agora para mais um tema. Investigação, mídia e pré-candidaturas.
Reportagem exibida em rede nacional recoloca um pré-candidato ao Senado no centro de suspeitas, reacendendo o debate sobre investigações, mídia e julgamento público antes de condenação. Olha, a pergunta agora vai para Pedro Siebra. Pedro, a imprensa cumpre papel democrático ou atua como tribunal informal? 2 minutos. Joyce, uma das coisas que eu venho aprendendo muito aqui na rádio também, que eu não sou só comunicador, a gente passa a ser uma espécie de... A gente gosta também de ir atrás, de investigar, de saber das coisas. Então, assim, quando a imprensa ela é imparcial, ela faz a função perfeita dela, que é levar a informação para o ouvinte. Então, assim, quando a imprensa ela tem um lado, ela já está contaminada. Então, ela não vai trazer os seus malefícios, né? Então, assim, ela tem que agir com imparcialidade e como eu costumo fazer muitas vezes, cortar na carne e saber quando você está certo, quando você está errado, e saber fazer um julgamento para não manipular os ouvintes, não manipular a população e não fazer uma criação, uma faculdade de alienados, né? Então a imprensa ela tem que ser isenta, ela tem que ser imparcial também. E cuidada, porque não pode ser perseguida também. Como você vê a imprensa local hoje? Eu acompanho a nossa imprensa local, mas eu vejo que ela é nichada, né? Assim, às vezes a gente... lá no Crato tem um candidato que ele é dono de uma rádio, né? Então, assim, a gente não... Collor era dono de uma rede de televisão no Alagoas, né? Maranhão, se eu não me engano. Então, assim... Galheiros, Ratinho é dono. Então, é meio... Por que eu acho imparcial? Porque como é que a rádio de um dos candidatos vai falar mal do candidato, entendeu? Como é que a gente pode levar uma informação através daquela rádio? Mas existem as outras. Tô falando que nessa parte política ela se torna imparcial. Em outras partes ela se torna... É uma rádio de se ouvir música, de tudo, mas não tá justo, né? Na balança. Muito assim. Bem. Então agora para Matheus Linardi. Matheus, investigação sem condenação deve impedir projeto político? 2 minutos. Essa pergunta é puxada. Olha só, eu sou super a favor de que as pessoas, elas de fato questionem tudo. Então, se a gente está lidando ali com uma investigação que ainda ela não avançou para um processo e nem chegou a ser condenado, é normal que as pessoas questionem, e aí a quem cabe o ônus da prova, né? A pessoa que está acusando tem que provar que... o acusador. Exatamente, sabe? Mas eu não vejo isso como um problema. Eu acho que algumas autoridades, elas apelam para isso, sabe? Como forma de narrativa. Estão me perseguindo e tal. Mas você tá com medo de quê, meu amigo? Estão lhe investigando. Se você não deve, eu acho que a primeira pessoa a dizer assim, me investigue... Mas, Matheus, me perdoe. É você. Me perdoe. Perdoou. Mas... Tá perdoado, viu, José? Tá bom. Mas... Quando você fala isso, eu acho que há um pouco de contradição. Exatamente porque agora há pouco a gente falou sobre condenação de pessoas que não devem nada. Sim. Não, é contraditório fora quando a pessoa também é perseguida, né? Na questão eu não falei de condenação. Aliás, a pessoa não estava nem condenada ainda, estava esperando julgamento. Quando eu trouxe aquele debate lá dos antecedentes criminais, né? Tem muitas... No Brasil, salvo engano, tinha mais de 13 milhões de pessoas que estavam presas, esperando julgamento em primeira instância. E muitos por crimes de menor potencial ofensivo, sabe? Eu não quero entrar nesse debate. Tem que manter... porque tem tantos outros que estão presos que nem sequer direito à justiça tem. Exatamente. Tá vendo como vocês têm pensamento de esquerda? Mas a questão, isso não é pensamento de esquerda, isso é um pensamento de bom senso. Bom senso. Exato. Então, o que é que eu vejo nessa questão aí da mídia? Eu acho que a mídia faz sim o papel dela em questionar, e eu vou lhe dizer mais.
a gente jamais saberia dos laços do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli se não fosse a coragem da Malu Gaspar, a jornalista da Globo que mostrou inclusive o contrato da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master. Tem muita gente sem futuro na imprensa? Tem, mas existem jornalistas que batem em Chico e em Francisco, do mesmo jeito que a Malu Gaspar cobriu com muita ferocidade o governo Bolsonaro, ela também cobre com muita ferocidade o governo Lula. E eu vejo um amadurecimento na imprensa, porque hoje eu estava vendo uma entrevista do Haddad, que agora vai sair, né? Ele está saindo do Ministério da Fazenda, com a Daniela Lima, do UOL, e o Leonardo Sakamoto. O Leonardo Sakamoto, ele é um ativista de esquerda, doente. Eu peguei várias brigas com o Leonardo Sakamoto. E ele fez perguntas pro Haddad que jornalistas de direita jamais fariam, cobrando o Haddad a respeito daquela coisa que eu estava debatendo com o Pedro sobre a inflação dos alimentos. O Haddad tentou responder, mas a realidade, quando a pessoa vai lá no mercantil com R$100 e não compra nada do que ela comprava em 2002, não tem indicador do governo que diga que aquele dinheiro está valendo menos. Muito bem, agora vamos para o debate aberto. Eu achei que já estava no debate No aberto. Brasil, reputação política sobrevive às suspeitas? Vocês têm 8 Não, minutos. faz como é uma pergunta, Joyce? No Brasil... No Brasil, reputação política sobrevive à suspeita? Hoje com a mídia independente, com a internet, com outros canais, eu acredito que o nicho já está respondendo por si só. As pessoas se defendem por si só. Mas, um exemplo, vamos voltar aí 40 anos, onde a Globo decidia uma eleição, por exemplo. Era muito mais difícil você conseguir um direito de resposta, você conseguir uma retratação. E muitas dessas retratações já tinham passado o tempo, né? Teve até aquele professor que estava aqui no programa Contra Mateus, que ele falou justamente sobre isso. Em todas as eleições saía uma grande mentira no final da eleição, né? Hoje em dia não, as mentiras já começam na primeira semana de eleição. Então assim, tem que ter um cuidado. Eu bato muito nessa tecla também de regulamentar a mídia, de fazer uma regulação de tudo, para poder a gente não perder as estribeiras do que é verdade, do que é mentira, do que quem vai ser o órgão regulador. Então eu vejo essa pauta com muito cuidado, porque um dia pode ser Então um de tu é nós. contra a regulamentação das redes sociais? Não, sou a favor. Ué, a tua... Não, A tua defesa eu acho agora que você não tava entendeu o contexto A inteiro. tua Eu quis defesa dizer que agora tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma regulação justamente pra gente evitar os ataques em massa, evitar que as fake news se prosperem. Então tu é a favor que o governo tenha o monopólio da verdade? Não necessariamente precisa ser o governo em si. A gente pode criar um órgão independente onde ele vai analisar essas coisas através de tudo é Mas não é questão isso de projeto, mas não é né? isso que já existe. Por exemplo, a gente tem a agência de fact-checking, né? Que inclusive são, aqui no Brasil, pelo menos, a grande maioria não é neutra. Agências enviesadas pela esquerda. O que eu gosto muito desse debate é que eu prefiro 1000 vezes a liberdade de poder acreditar naquilo que eu quero, naquilo que faz sentido Mas pra é mim. porque às vezes é tarde demais também. Você Não pode inventar uma mentira a ponto delas. Uma mentira se espalha muito mais rápido do que uma Não, verdade. disso eu não tenho a menor dúvida. Então você pode decidir uma eleição através de uma mentira. Disso eu não tenho a menor dúvida. Isso prender já aconteceu no passado. A gente tem um caso, por exemplo, do Collor, que falou a respeito do aborto da mulher do Lula. A gente tem o caso da Marina Silva, que perdeu a eleição em 2014 A gente teve agora por causa do PT. Pablo Massal e Boulos, o cara falou A que gente Boulos era um teve viciado, entendeu? esse caso do Pablo Massal e do Boulos. Mas aí são histórias completamente diferentes. É como eu tô falando. Os problemas da liberdade, eles se resolvem com mais liberdade e não com censura. Porque a partir do momento que quem diz o que eu posso dizer é o governo, isso aí tá muito errado. Não é o quem diz, é o fator. Você também não pode criminalizar a rede social. Eu vou te dar um dado, por exemplo, tá, Pedro? Quando começaram a falar da Lava Jato, isso lá atrás, acho que 2014, diziam que era o quê? Fake news. O governo queria proibir. O governo queria criminalizar quem estava falando sobre a Lava Jato. Entendeu? E o que foi que a Lava Jato provou? Mas aí é um furo de notícia, né? Você não pode criminalizar uma notícia, você não pode criminalizar uma denúncia, mas você pode criminalizar a mentira em relação a indivíduos. Mas ó, tu é muito
acredito que você é contra o regime militar, a ditadura militar que houve no Brasil, né? Certeza. Pois é. O que acontecia naquele período? Quando os jornalistas noticiavam algo que desagradava o governo, o que era que aconteceu com os jornalistas? Eles iam presos, né? Torturados. Mas é isso que eu quero dizer. Então, o que eu tô falando é que a gente não pode dar o monopólio da verdade pra ninguém. Porque hoje, ainda mais hoje, tá? Cada vez mais a gente tá muito mais conectado. Então, o delay pra você rebater uma mentira tá muito mais rápido. Uma coisa era 2018, outra coisa é 2026, sabe? Hoje em dia a pessoa ela pega, por exemplo, inventaram que fulano de tal tava, vamos lá, de caso com alguém. Aí chega fulano de tal, pega, abre uma live e ele abriu um canal direto com a audiência sem esperar por... Mas isso é complicado imprensa, por conta do alcance. Vamos supor que chegue a TV Verdemar, sei lá, alguém imputa um crime a Joyce ou a mim ou a você. A nossa forma de nos defender vai ser o nosso alcance, ele pode ser muito contundente a ponto de não ter mais volta, né? Então, assim, eles podem imputar um crime a mim ou uma mentira que ela vai se espalhar com rapidez e o meu alcance não vai chegar nas mesmas pessoas. A não ser que eu consiga uma retratação na própria... A retratação... vamos lá. Eu sei que já está por lei, mas é isso que eu estou dizendo. É na Constituição, não é nem lei, é na Constituição. Quais são os mecanismos que a gente tem para conseguir isso, entendeu? Vamos lá. Primeiramente, o direito de resposta, ele é constitucional, tá? A Constituição, ela te garante direito de resposta na proporção daquilo que mas você de se qualquer forma, sentiu... eu não tenho que provar que eu tô certo para ter um direito de resposta? Não. Sabia que não? Sabia não? Direito de resposta é simplesmente você se sentir ofendido. Você não precisa... Porque, por exemplo, se você for direito de acusado de um resposta crime... que Brizola conseguiu na Rede Globo, ele teve que conseguir através da justiça. Porque ele recorreu à justiça, ele não recorreu de vias administrativas. Então, como é que nessa parte de administração ou administrativa eu iria conseguir com a própria empresa? Direito de empresa é constitucional. A partir do momento que tem a negativa de quem está ali devendo o direito de resposta, o juiz vai lá e autoriza, entendeu? Mas você não precisa provar. Necessariamente não tem que ser algo que me imputaram sem eu ter feito. Por exemplo, eles falam que eu fiz algo que eu não fiz. Eu me senti ofendido, quero meu direito de resposta. Ou que você se sentiu ofendido, ou que tiraram aquilo de contexto. É isso. Mas é justamente isso que eu tô falando. Você não precisa provar. Esse meio regulador tem que existir. Não precisa existir. A gente já tem meios hoje na justiça que então possibilitam isso. Claro que já está regulado. É isso que eu tô dizendo. Tem que existir algo que regule. Porque já está regulado, tudo bem. Então vamos pôr em prática a Constituição, Mas a Constituição ela já está sendo posta em prática. Todo mundo que se sente ofendido por algo que foi veiculado na imprensa tem direito de resposta. E a partir do momento que a imprensa diz, não, eu não vou lhe dar direito de resposta, eu tenho até um caso pessoal sobre isso, tá? Eu não vou lhe dar... Não, eu consegui. Tá. Com o finado Normando, inclusive. Eu vou até... Pronto, eu vou falar sobre isso. Quando foi 2018... um jornalista que hoje não está mais no Miséria Portal M1, o Felipe, que hoje ele acha que ele é assessor de comunicação do deputado Guimarães, ele escreveu uma matéria sobre mim, me chamando de o gay provocador da direita. Era uma coisa bem debochada, sabe? E aí, eu não gostei do enfoque que foi dado na matéria, porque tinham muitas inverdades. Procurei o Felipe e pedi direito de resposta. O Felipe me disse o quê? Não, quem diz como a matéria vai ser sou eu, Matheus. Se você estiver achando ruim, vá pra justiça. Aí eu, beleza, eu vou pra justiça. Só que como eu tinha um trânsito muito bom com o Normando, eu liguei pro Normando. Normando, Matheus, direito de resposta é constitucional. Você não precisa entrar na justiça, não. Eu lhe dou. Redija aí o que é que você quer, que a gente veicula lá. E eu redigi uma matéria pegando assim, pesado, sabe? Aí o Normando leu e disse assim, Matheus, eu vou lhe dar um conselho. Não queira briga com a imprensa. Sabe o que você vai fazer? Se ele foi a criança, seja o adulto. Mostre para as pessoas porque é que elas devem ter respeito por você. Mostre para as pessoas porque elas devem lhe levar a sério. Isso ecoou em mim de uma forma, parece que o Normando tá aqui do meu lado agora falando isso. Aí eu, peraí, reescrevi. Anota. Mandei pro Normando. Ele, tá aí, Matheus. Parabéns. Parabéns mesmo. Mandei lá pro Miséria. Ele publicou. E
Cara, eu falo disso hoje com muita naturalidade, porque você viu que não era nem o dono do site que estava me prejudicando, era um jornalista que tinha birra ideológica comigo, porque na época da UFCA a gente fazia oposição lá ao movimento estudantil dele. Muito bem, muito bem. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas eu volto já. Prometo a você, não demoro nada, vai ser rapidez. Ei, boi! Presta atenção, meu povo! Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Anota aí, não vacila não. Dia 24 de janeiro, em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita, que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro você não pode faltar. Cara velho homenageado, você vai se encantar. Bora simbora pra Oricuri, pro forró do Poeirão. Bora Tássio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. É o forró do Poeirão. Forró do Poeirão. Você está ouvindo FM Iracema 91.9. Voltamos, falei pra você, não ia demorar nada. Olha, mandando um abraço especial para Roberto, na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. Também o José Santos, lá em Itajaí, Santa Catarina. Para você de Caruaru, para você de Belo Jardim, Pernambuco, Marcelo Badeca. Meu grande abraço, muito obrigado pela carona. Para você que ligou o rádio agora, você está na Iracema 91.9 FM, a primeiríssima do Cariri. O programa é O Duelo. A gente vai ficar juntinhos até as 20 horas. Chegando agora o próximo tema: Camilo, Lula e projeto de poder. Camilo Santana admite possível saída do MEC para ajudar na reeleição de Lula e Elmano, explicitando a fusão entre cargos técnicos e estratégia eleitoral. A pergunta agora é direcionada para Matheus Linardi. Transformar ministério em base eleitoral enfraquece o Estado? Você tem 2 minutos. Com certeza enfraquece o Estado, até porque a gente estava discutindo ontem, né? Essa questão aí dos cargos que deveriam ser técnicos, e como o ministério é um cargo de natureza política, muitas pessoas indicam pessoas que não têm conhecimento em educação. Eu vou citar até o exemplo do Camilo, né? Estavam criticando aqui a Damares, mas o Camilo também ele não tem respaldo nenhum para estar no Ministério da Educação, a não ser o quê? O resultado que o governo do Ceará tem no quesito educação, e não é nem por mérito dele, é mais por mérito da Isolda. Tanto é que ele levou a Isolda para o Ministério, né? Para quem não sabe, quem começou a sobralização da educação do Ceará foi a Isolda e o Vevel lá em Sobral, 2002. Tanto que eles atraíram até a Fundação Estudar. Acho que o único lugar que a Fundação Estudar ela tá no Brasil, além de São Paulo, é Sobral, sabe? Por isso que Sobral é estudada internacionalmente, como foi que eles fizeram para alfabetizar as crianças com tanta excelência. Mas trazendo essa questão aí do Camilo, me fica muito preocupante, porque
existem muitos professores, né? A gente viu, por exemplo, aqui na eleição de 2020, que foi com o prefeito Arnon, isso foi até alvo de operação policial, teve PF, enfim, teve celular apreendido, que a Secretaria de Educação ela foi utilizada como base eleitoral, tanto do Arnon quanto do filho dele, e obrigava os professores a irem para os eventos, e mandar foto, e postar em coisa de rede social. Então, essa instrumentalização do Estado para fazer política enfraquece demais, porque o Estado ele deveria ser uma instituição e o Ministério da Educação não é local para se fazer política partidária, né? Eu acho isso muito equivocado, inclusive. Mas se o Camilo tá fazendo e a esquerda só critica quando é do outro lado, né? É assim que acontece, infelizmente. Muito bem, agora a pergunta direcionada para Pedro Siebra. Lealdade política é critério legítimo para a gestão pública? Você tem 2 minutos. Respondendo a pergunta, já fazendo uma implicação aqui, Matheus ele entrou em contradição com o que ele disse ontem, né? Porque falou que o ministério, essas coisas não é cargo político, não precisa ser técnico, mas citou pessoas técnicas no Ministério da Educação, né? No caso, como Isolde, ele... Mas também... a Isolde não era ministro. Só um minuto. Vamos deixar para o debate aberto. Ele mostrou o trabalho bom dela, né? Então, assim... Ok. Vamos fazer o seguinte, você responde a pergunta, aí depois vamos entrar no debate aberto, que é onde vocês vão tacar fogo. Amém. Aí o que é que acontece? Camilo também, eu não vi ele aparelhar o Ministério da Educação para poder beneficiar os seus aliados políticos. Inclusive, eu acho que ele fez um trabalho muito técnico. Agora, assim, ele pediu para sair do Ministério da Educação para poder apoiar a candidatura de Elmano, tentar a reeleição de Elmano e apoiar Lula no Ceará. Então, assim, ele sai do Ministério da Educação por um projeto político, porque ele sabe também que ele não pode vir para disputar o governo, porque seria desmoralizar tanto o seu colega Elmano, como também descredibilizar o PT. Então, ele não poderia fazer essa jogada. Então, ele vem para trabalhar, ele vem para fazer o quê? Ele vem para apoiar Elmano, como ele já fez nessas eleições em Fortaleza, no Crato, em Juazeiro. Todo mundo que é do Cariri ou das capitais de Sobral viu o Camilo inúmeras vezes. Então ele vem para repetir o seu modo operacional de apoio. Ele sabe que é uma pessoa muito querida aqui no Ceará e vai vir para tentar garimpar o máximo de votos possível para Lula, que creio eu que será uma eleição mais fácil, e vai vir também para tentar resolver uma situação com o Elmano, que vai ter uma eleição muito difícil pela frente aqui no Ceará. Muito bem, agora a pergunta para o duelo. E essa aqui ela veio. Projeto político pode se sobrepor à função institucional? Matheus Linardi, pode começar. Acredito que não, tanto é que ele está saindo do ministério exatamente para se dedicar à campanha, né? Até porque, como eu falei, o Pedro disse assim, o Matheus entrou em contradição. Não, eu expliquei o que são cargos de natureza política. E eu acredito que o meu trabalho aqui, como comunicador, como duelista da direita, eu sempre venho batendo nessa tecla, que é de levar informação com credibilidade, com fatos, do jeito que o mundo é, né? Porque o mundo não é do jeito que eu quero. O mundo, ele é do jeito que ele tá, do jeito que ele é. Então, quando eu trouxe essa questão, aí eu falei, o Camilo não tinha competência para estar no Ministério da Educação, porque ele não é um grande educador, ele não tem um grande case na educação. O resultado da educação veio de um corpo técnico que ele tinha, que não era dele, que inclusive ele levou para o Ministério da Educação. Tanto é que se a gente pegar qual é o legado do Camilo no Ministério da Educação, ele passou aí um mandato, né? Ele tá saindo agora, 2026. O que foi que o Camilo fez de relevante no Ministério da Educação? É justamente a mesma contradição que o Matheus entra, porque se ele é o ministro, ele é só a cara do ministério, ele tem que ter um corpo competente. Mas foi isso que eu expliquei ontem, criatura. É isso que tu tá se contradizendo. Não, então eu não estou me contradizendo. Você tá elogiando a equipe do Camilo? Eu não estou me contradizendo. Não, tô dizendo, você o que foi que eu falei ontem?
cargos de natureza política são preenchidos por políticos e os cargos assim, de natureza política, fala com a minha mão, Pedro. Fala com a minha mão. Você elogia... O que eu falei são que cargos de natureza política, eles precisam ter um grande corpo técnico ali, lhe assessorando, tinha, né? Lhe dirigindo. O que foi que eu falei aqui? Que tinha. Exato. Eu não citei o exemplo da Isolda. Eu não citei o exemplo da Isolda. Eu disse que a Isolda tem resultado no governo do estado do Ceará e em Sobral. Não. O que foi que fizeram de relevante no MEC? Esses 4 anos. Por favor, melhorar os índices da educação brasileira. Melhorar o quê? Os índices. Que índices? Índice educacional. Quais? Todos. Quais? Cita um só, sem olhar no Google. Vamos até confiscar o telefone dele. Confisquei o telefone do Pedro. Esse foi um dos anos que nós tivemos os maiores números de nota 1000 no Enem, da redação. Ou seja, melhorou um índice. Você quer primeiro que isso não é índice. Se os alunos estão tirando mais nota 1000, a educação está melhorando. Isso não é indicador. Vamos lá. Qual é, por exemplo, um indicador, por exemplo? A questão da proficiência escolar. Quantos alunos hoje no Brasil eles são capazes de ler e entender um texto simples? Isso se chama alfabetização, tá? Caso você não saiba. Aí tu tá querendo dizer que o índice da alfabetização piorou? Eu não tô querendo dizer nada, você disse que melhorou. A quem cabe o ônus da prova, não é a quem alega? Tudo bem, é o que eu tô dizendo. O ônus da prova cabe a quem alega. Posso trazer as fontes, mas não, eu quero que você falou com tanta certeza, encheu a boca pra dizer. O problema era que a gente tava falando do aparelhamento. Não, tá fugindo, Pedro. Como se ele tivesse usado isso a educação. Isso é fugir, não, Marcelo? O que Marcelo tá fugindo. O que Marcelo quis falar é que é como se Camilo tivesse usado o seu ministério pra fazer política. Não fazer política, mas beneficiar aliados de governo. Foi isso que eu falei. E ele não fez isso, entendeu? É isso que eu falei. Se você parar pra pensar... Qual é a posição do Brasil no PISA hoje? Tu sabe o que é PISA, né? Sei, sim. O que é o PISA? Não, eu tô querendo... Me diga aí o que é a sigla PISA. Eu acho que todo mundo que... Todo mundo é uma que nota discute educacional eu só não vou saber agora o termo. O que significa PISA, né? Tô dizendo assim. PISA, tá, Pedro? Eu tô dizendo que eu não sei a nomenclatura, como às vezes a gente estuda a vida todinha, contabilidade, por exemplo, e esquece o que é LOA, entendeu? Se talvez eu perguntar a Matheus o que é um PPA aqui, ele não vai saber. Um plano plurianual. Eu sei, eu tô dizendo. Então a gente pode esquecer. Eu faço o dever de casa. A gente Pedro. pode esquecer uma sigla, mas saber o que é que funciona essa sigla. Qual é a posição do Brasil no PISA totalmente fugir. Não, qual é a posição do Brasil no PISA hoje? A colocação do Brasil no PISA hoje ela é ruim. Ela é péssima. Ela é ruim, inclusive eu tava vendo isso esses dias. A gente tem uma das piores educações do mundo. Não, isso não é verdade. Isso é verdade. A educação do Brasil, se você pegar, ela é feita também como uma espécie. Ela não é federativa. Então você pega e divide por regiões a educação brasileira, como os Estados Unidos fazem, a gente ganha em vários estados brasileiros dos Estados Unidos, por exemplo. Então assim, o São Ceará, Paulo, né, que é governado pela direita, ele tem índices altíssimos de educação, o Ceará. Índices que eu falo, por exemplo, como a aprovação no ITA. Condecorada com a maioria dos nordestinos em vários cearenses. Tá, filho? Certo, isso mas o que eu quero dizer é o seguinte, não deixa de ser o MEC não tá eu pra sei, fazer. Mas se você pegar, tem cidades também... Não, é melhor passar, aposto que o Pedro já tá se perdendo aqui, pô. Daqui a pouco ele vai precisar de um GPS pra voltar pra rota. Muito bem, agora 19h12 e a gente continua o duelo. O duelo não pode parar. Vamos agora para o tema nacional. STF, Moraes e limites do poder. Decisões de Alexandre de Moraes vetando vetando perguntas da defesa e resgatando atos passados como base para novos inquéritos, reacendem o debate sobre limites institucionais do judiciário. A pergunta agora é direcionada para Pedro Siebra. Pedro, decisões excepcionais protegem a democracia ou concentram poder demais? Você tem 2 minutos. Joyce, tá tendo uma discussão hoje no Brasil sobre o acúmulo de poder do STF, né? Que a gente sabe que em muitos casos ele vem existindo, mas também nem tudo que o STF faz
ou então em grande parte, não é acúmulo de poder. Para quem não sabe, Bolsonaro, ele tem que pagar o seu tempo de cadeia. Então estão querendo tirá-lo a todo custo da cadeia. Já tem até relatórios, o deputados falando que já deu. Não deu, ele foi condenado agora, ele está pagando agora. Então ele vai começar a pagar a sua pena. E como é um modo da direita também, toda vida que precisa recorrer à saúde, alguma coisa, eles implicam nessa situação. Então, assim, Bolsonaro tem que pagar a pena dele. Essas perguntas que Moraes está vetando da defesa de Bolsonaro é porque elas não fazem nenhum sentido. Eles querem contaminar o debate público e querem que as pessoas acreditem que Bolsonaro está morrendo na cadeia, que Bolsonaro está com enfermidades, que Bolsonaro está passando muito mal, sendo que ele está sendo... Existem relatórios diários sobre a saúde de Bolsonaro, existem pessoas que estão lá olhando para Bolsonaro, porque querendo ou não, Bolsonaro é um ex-presidente da República. Ele tem ele não pode ir para uma prisão comum, ele tem que estar e fora a situação de saúde dele. Que aparentemente voltou com muita força agora, mas em época de eleição some. Se ele fosse disputar a eleição, poderia ser que ele estivesse melhor. Então, assim, essas perguntas que Alexandre de Moraes vetou é só porque elas não têm cabimento no momento. Ele já foi julgado, ele já foi condenado e agora está na hora de pagar. Matheus Linardi. Eu tô me coçando aqui, viu? Matheus, por favor. O STF extrapola sua função constitucional? Não, completamente. O Pedro disse assim que não, as perguntas vetadas foi porque não fazia sentido. Olha as perguntas que foram vetadas. Moraes nega parte de pedido da defesa sobre perícia médica de Bolsonaro. Ou seja, a defesa não pode questionar se as instalações prisionais da Papudinha, elas estão de acordo com o tratamento que o Bolsonaro ele tem que fazer, né? Porque, novamente, lembrando aqui como é o caso do Bolsonaro, ele sofreu uma facada, ele usa uma bolsa de colostomia, periodicamente, ele ainda usa, não reverteu. Exatamente, tá vendo, ó? Porque ele às vezes aparece com, às vezes sem. Não, é porque esconde, né, filho? Ninguém vai usar mostrando uma bolsinha de cocô, né? Quem é que vai usar? Acho que bolsinha de cocô eu posso falar, né, Wagner? Mas voltando aqui pra questão. As paredes do intestino dele, elas se aderem, ou seja, elas colam. E periodicamente ele precisa passar por uma cirurgia que desprega as paredes do intestino. Isso é um procedimento que debilita muito a saúde, né? O sistema digestivo do Bolsonaro, ele não funciona como o de uma pessoa normal como a gente, Pedro. E sem contar que ele já é um senhor, né, de seus 70 e poucos anos. Então, ele é uma pessoa debilitada, não dá para manter o Bolsonaro naquele ambiente que ele tá, porque ele precisa de cuidado 24 horas. Ele precisa de cuidados específicos. Tanto é que teve um encontro agora da Michelle Bolsonaro juntamente com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, e a Michelle convenceu o Gilmar Mendes de que realmente ali o caso do Bolsonaro era de prisão domiciliar. Tanto é que no Supremo Tribunal Federal, alguns ministros já estão falando, não, realmente ali tem que ser prisão domiciliar. Então, saiu uma notícia 23 horas atrás, falando sobre isso, que após a reunião que houve entre Michelle Bolsonaro, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, um novo pedido vai ser protocolado pedindo a prisão domiciliar, porque pro caso dele, pro caso de saúde dele, é muito mais adequado que se tem uma prisão domiciliar. Ele vai pagar pela pena que ele foi condenado. Eu não tô aqui para jogar o mérito, né? Apesar de eu discordar, eu não vejo sentido do Bolsonaro estar preso. Mas muito bem, vai pagar, e a prisão domiciliar também é um modo de prisão. Certo. Olha só, eu quero mandar um abraço especial aí para a Lucilene. Ela está nos ouvindo, perguntou se a rádio é nova. A rádio não é nova, aqui é primeiríssima do Cariri, 91.9, a primeiríssima do Cariri. Essa rádio tem história, viu? Tem história. Então, a Lucilene, ela está na cidade de Pirituba, em São Paulo. Pirituba é cidade ou é bairro? Eu acho que é bairro, não? Pirituba? Sim. Provavelmente. Bem, ela está em Pirituba,
lá em São Paulo. Grande abraço para você, lógico, Lucilene. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Agora aumenta o volume do rádio porque o fogo vai pegar agora. A pergunta para o duelo, vocês têm 7 minutos para debaterem aí, certo? A pergunta é a seguinte: quem vigia quem tem poder no Brasil? Eu vou começar também fazendo, porque Matheus, esse fact-check, né, como fala Matheus, tem que ser feito também para poder não confundir os nossos ouvintes, porque assim, existe uma diferença muito grande quando lá dentro da polícia, que existe, lá dentro da Papudim, tudo que existe acompanhamento médico, que existe tudo, e o ouvinte às vezes escuta e sabe que há uma diferença muito gritante de um presidiário que tem uma bolsa de colostomia com o que não tem. Então o Bolsonaro ele não usa mais. Ele retirou faz muito tempo, já foi checado o fato aqui, e há uma diferença muito grande sobre essa enfermidade, porque a pessoa que carrega isso tem que ter um tratamento mais adequado e tudo, mas ele não tem, ele já retirou, hoje o problema dele é outra coisa. Podem ser questionados outros motivos sobre a prisão de Bolsonaro, sobre a sua idade, ele já é um senhor de idade, é um idoso, então como é que ele está passando sobre como é que está sendo garantido os seus direitos humanos, apesar dele ser contra os direitos humanos em boa parte, ele tem direito a isso, então ele precisa ter até na hora de ser preso, ele tem que ser preso com dignidade também. Então assim, que ele responda aos seus atos, que ele passe eles aproveite, né, na cadeia, repense o que ele fez, o crime que ele cometeu, que Alexandre de Moraes o julgou, não é um crime qualquer, é um atentado contra a democracia, é um golpe de Estado, é a tentativa de um golpe de Estado. Que golpe, macho. Ele praticamente assumiu ser um regicida, né, porque ele perdeu uma eleição e dentro das atas tinha o assassinato, a tentativa de assassinato de Lula, de Alckmin, né? Detalhe, diga-se de passagem. Não, Vocês lembrem que estão no debate aberto. Eu sei, ele tem que repensar. Então a prisão também não serve só para ali castigar, serve para você evoluir como uma pessoa, para você tentar melhorar. Ele foi uma pessoa que já teve seu serviço prestado pelo Brasil. Muitas pessoas ainda o acompanham, ainda gostam dele, então ele merece a dignidade até na hora de ser preso, apesar de que muita gente não concorda que ele mereça. É um direito dele ter O Pedro falou aqui a respeito de uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse que onde o Bolsonaro tá, ele tá tendo cuidado 24 horas, né? Foi isso que você falou? Não falei isso também, não. Até porque ele não tá no BBB, né? Ele tá numa cadeia, ele não tá num resort. Então ele tu não falou isso? Não, eu falei que ele beleza. passou por um ele foi examinado. Deixa eu te Nem o médico ia dar um laudo pra prejudicar Bolsonaro, não. Deixa eu te iluminar, tá? Quando o Bolsonaro tava na carceragem da Polícia Federal, ele sofreu uma queda. Ele sofreu uma queda lá e o socorro demorou. Não foi imediato. Então, você vê aí uma pessoa, por exemplo, que tem aí seus 70 e poucos anos, que leva uma queda. Uma pessoa que não tem os problemas de saúde do Bolsonaro já é complicado. Imagina uma pessoa que já tem os problemas do Bolsonaro, que é a respeito do trato digestivo. Na casa dele, ele estaria cuidado 24 horas, porque ele não teria uma pessoa 24 horas acompanhando? Enfermeiro, cuidador e tal, não teria? Teria, não é? E uma pessoa que tem os problemas... Tem enfermeiro também. Não 24 horas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o problema que então, tu a acha defesa de Bolsonaro alegou que era um problema também nutricional. Aí Alexandre de Moraes foi e liberou a família dele levar a comida que quisesse e também liberou um lanche a mais, porque quando você tá preso, você só tem direito a café, almoço e janta. E agora ele tem direito a mais 2 lanches. Michele pode levar a comida. Olha como o Pedro tá. Se for um problema nutricional, ele vai ser resolvido. O Pedro tá entrando em contradição. Ele falou que as perguntas que o Moraes vetou não eram perguntas interessantes, né? Não eram perguntas que vai fazer alguma relevância ao que ele já foi julgado e condenado, ele está preso. Mas a pergunta não era sobre isso. As perguntas vetadas... o processo. Não, a pergunta vetada era se aquela instituição, do jeito que ela estava, ela é adequada
para receber ele com as condições específicas de saúde que ele enfrenta. Isso não é uma pergunta importante, relevante para o processo. As condições específicas de saúde que ele enfrenta não é um médico dele que vai falar, não. É o médico da polícia, da Papudinha ou da Polícia Federal que já examinou ele e já laudou. Bolsonaro ele já tem um laudo médico. E o laudo médico dele é prescrito É engraçado que essas perguntas... Mas está questionando o médico da polícia. Eu não estou questionando o médico da polícia. Eu acho que é porque o Pedro não sabe como é que funciona um laudo. O que eu tô querendo dizer é que o médico da polícia já disse, ele tem condições de ficar aqui. Criatura, deixa eu explicar. A nossa polícia comporta atender Bolsonaro. E o Matheus tá dizendo que não, que tem que ter enfermeiro 24 horas. Ele não tá no resort, ele tá na cadeia. Deixa eu explicar. É assim que o Pedro quer que os idosos sejam tratados na prisão, tá? Não, jamais. É exatamente isso que ele tá defendendo aqui. Sabe por quê? Jamais. Porque quando eu falei, tu não sabe como é que funciona um laudo, o laudo, ele é feito de quesitos. A partir do momento que o Moraes veta que esse quesito ele entre no relatório, que ele entre no laudo, ou seja, o médico não está dizendo se a prisão é adequada, não. Porque o quesito foi vetado. É isso que está em jogo aqui. Não está dizendo que é adequada a prisão, ela tem que dar o suporte a ele. Ela não tem que se adequar a ele, não. Tem que se adequar... Ah, tá, legal. Porque senão se a gente for pegar todos os presos do Brasil... Mas ele não é um preço comum e você sabe disso. Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte... E a gente sabe... Olha só, Jorge Marcelo, olha só. Quando a prisão ela não é adequada para o detento, o que é que acontece? Prisão domiciliar. Não, é prisão domiciliar, a narrativa que querem fazer para Bolsonaro voltar para casa dele. Mas é isso que vai acontecer, pô. Onde tá? É isso que vai acontecer e é isso que tu é contra. Não, se for decretado, eu sou a favor. Eu não sou contra ninguém morrer, não. Morria na cadeia. Não, jamais. Morria amigo, é o que você tá dizendo. Eu não, apesar... Você tá defendendo... E olha só, é porque o Pedro bate no peito... Ser contra os direitos, mas eu sou a favor. O Pedro bate no peito pra dizer que é a favor da dignidade da pessoa humana. Com certeza. E acha normal o Bolsonaro cair na carceragem da Polícia Federal e que o socorro demore. Todo dia acontece uma coisa com o Bolsonaro, é isso que eu digo. Eu não entendo como é que... Ele é um idoso de 70 e poucos anos, é a vida. Quantos presos de 70 e poucos anos no Brasil? Muito bem, senhores. Agora a gente vai para um pequeno intervalo. O Pedro quer matar velhinhos. Nós voltamos já. Mas antes de sair para o intervalo, eu quero mandar um abraço especial para Maria Aparecida, na cidade de Missão Velha, para você também da cidade de Barbalha, para você de Crato, para o pessoal lá do restaurante Mirante do Horto, nosso amigo Jorge. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tem também o pessoal de um certo bar no Crato, né? O tal do cassino, né? Diz que é muito badalado lá. É muito bom, né? O pessoal dizem que é bom ou é realmente? O feedback é bem proveitoso que a gente recebe lá do... O pessoal elogia bastante. Então, pessoal do cassino, meu grande abraço, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. A gente vai para um breve intervalo, mas eu prometo, não demora nada, a gente volta já. Presta atenção, meu povo! Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Anota aí, não vacila não. Dia 24 de janeiro, em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita, que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro você não pode faltar. Cara velho homenageado, você vai se encantar. Bora simbora pra Oricuri, pro forró do Poeirão. Bora Tássio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. É o forró do Poeirão. Forró do Poeirão. Você está
está ouvindo o FM Iracema 91.9. Olha só, mandando um abraço especial para Tássio Carvalho, aí em Ouricuri, Pernambuco. Próximo dia 24 estaremos lá, né? No Forró do Poeirão. Mandando um abraço também para Ademir Alencar. Ele que é o presidente geral aí do Grupo Casarão. Meu grande abraço, muito obrigado. Tá gostando desse Ademir do programa? Seu Ademir, ele é uma potência. É uma potência. Direitista raiz. Muito bem, mandando um abraço também para você da cidade de Quixadá, cidade da Galinha Choca, Pedra da Galinha Choca, Pedra da Galinha Choca. Grande abraço aí pro pessoal de Quixadá, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Olha, você pode compartilhar, você pega aí e compartilha com seus amigos, tá bom? O debate, o duelo acontece de segunda a sexta, sempre Central, viu, a partir das 18 horas. Então, chegando aí a informação, Quixadá, Sertão Central, muito bem. Pessoal de Iguatu também, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, agora nós vamos para mais uma nacional. Redes sociais e eleições. O TSE discute limitar remoção de perfis falsos, levantando dúvidas sobre censura preventiva e liberdade de expressão no ambiente eleitoral. A pergunta agora é direcionada para Matheus Linardi. Matheus, regular redes é proteger eleições ou controlar discursos? Você tem 2 minutos. A gente tem uma experiência bem recente sobre isso, então é completamente controlar discurso, porque o pleito de 2022 não é coisa que está saindo da minha cabeça. A gente viu, por exemplo, os executivos do X, né, o antigo Twitter, dizerem que foram assediados, né, pelo TSE, para reduzir alcance de perfis que atentavam contra a democracia. E o pior é que esse atentar contra a democracia ficou uma coisa muito genérica, né? Qualquer coisa era interpretado como um atentado à democracia. Então, um perfil chamando o Alexandre de Moraes de feio e bobo, por exemplo, era um atentado à democracia, sabe? Eu vi o processo, e quando derrubaram o sigilo, na verdade, e tinham diversos tweets de perfis de pessoas completamente sem nenhuma relevância dentro do debate político, que foram restringidos simplesmente porque estavam criticando o STF, estavam criticando as eleições, estavam criticando as urnas. E aí eu trago uma reflexão muito mais profunda. Será que essa descrença que as instituições aqui no Brasil elas enfrentam não é exatamente culpa dos seus atores? Porque o STF ele não teria descrença se ele não tivesse agido da forma que ele agiu. O TSE ele cometeu um absurdo que foi o quê? Mandar tirar do ar uma publicação que associava o Lula ao ditador da Nicarágua, dizendo que eles não eram amigos, eles não eram aliados. E, o próprio Lula fala que eles são amigos, eles são aliados, né? Existe uma farta documentação provando isso. Vídeo, e não é IA, é vídeo postado pelo próprio Lula, né? Nas páginas do PT. Então, fica aí muito complicada essa questão de você regular. Porque se você der o monopólio, a gente viu aí um órgão que não deveria estar querendo reescrever a verdade e reescrevendo a verdade. Que não deixa de ser mentira, né? Apesar do que o TSE fez em 2022. Muito bem, muito bem. Agora a pergunta direcionada para para o Pedro Siebra. Me aleijou. Pedro, sem regulação, a democracia vira refém da desinformação? 2 minutos para você. Com certeza absoluta. Às vezes eu percebo na fala de Matheus que ele confunde controle da sociedade com controle da liberdade individual, que são duas coisas totalmente diferentes, né? Você controlar uma sociedade, ela já é controlada através das leis, através de suas obrigações, e a sua liberdade individual, ela quando ela está
atrapalhando a sociedade, ela deixa de ser individual, ela deixa de ser uma liberdade única. Então, assim, quando a gente fala na regulação das redes sociais, das fake news, é mais um controle de um local que virou terra sem lei. Então, por exemplo, a gente começa a interagir com crianças na internet. Eles vão absorvendo aqueles conteúdos, aquelas coisas que vão fazendo mal, e as crianças vão ficando alienadas e tudo. Então, você proibir o uso de rede social para menores de 14, 15 anos deve ser obrigatório. Então, assim, para não fazer com que as crianças entrem num território daqueles. Você pega e não tem controle de números de criação de rede, né? Você pode ter vários Instagrams, tá totalmente errado também. Se já que você vai entrar numa rede social, você entre com o seu CPF, até para ficar fácil, caso você crie uma fake news ou impute um crime a alguém, você ser fácil localizado, para dificultar a criação de robôs, para a distribuição de mentiras em massa. Então, assim, regular a internet, fazer uma regulação, uma regulamentação, é necessário, até porque a gente já vive essa regulamentação também, só tem que colocar em prática. Muito bem, agora a pergunta direcionada para o debate. Liberdade de expressão suporta limite institucional? Vocês têm 5 minutos. O Pedro é aquele tipo de pessoa que só acredita em mentira quando ele conta, né? É bem interessante, eu gosto de mentira quando ele conta, na verdade. Porque assim, eu citei um exemplo prático de um comportamento fatual, ou seja, existe a proximidade entre o Maduro e o ditador da Nicarágua, e o TSE, que é o órgão que estava regulamentando as eleições, que avocou para si essa regulamentação das redes sociais, né? Fazendo pactos aí com as big techs, dizendo que era fake news, que ia ter que checar. Eu lembro que existiam posts que você fazia no Instagram e aí aparecia ali um avisozinho. Por exemplo, eu lembro que eu postei uma foto do Lula lendo um livro de cabeça para baixo. E aí apareceu um aviso no negócio da Meta dizendo que aquilo ali era uma informação falsa, que o Lula não era um analfabeto, sendo que eu não falei isso. A foto não fosse real, né? Exatamente, a questão a foto não é real. Mas eu postei pelo meme, entendeu? Eu não tava querendo dizer que o Lula era um analfabeto, ou que ele tava... acho que era até um... Mas esse é um dos problemas, as pessoas usam memes, usam essas coisas pra inventar mentiras. Mas aí é onde tá, vamos lá. Hoje as Big Techs, elas têm tanto aquele selo de conteúdo que é criado com o IA, quanto o selo de informação falsa. E aí, quando a gente tem... Olha só, isso são empresas privadas. Quando a gente tem um TSE da vida, que é um órgão que deveria prezar pela verdade, dizendo que a verdade é mentira, isso quebra as pernas de qualquer pessoa que está defendendo uma regulamentação. Mas que o TSE falou que a verdade é mentira? Quando pediu para retirar do ar a postagem que ligava o Lula ao ditador da Nicarágua, dizendo que era mentira. Mas é isso que eu tô dizendo. Aí você tem que ver qual é o contexto da foto. Mas é verdade, eles são amigos. Eles são amigos. Eles são amigos de longa data. É muito complicado essa parte de amigos. Eles são amigos de longa data. Quantas visitas Lula fez à Nicarágua? Quantas visitas o presidente da Nicarágua, o ditador da Nicarágua, fez a nós? Quantas visitas? Você colocar que ele é amigo de Lula, amigo pessoal, que é um aliado. Um aliado ideológico, tudo bem. Agora você falar que ele é amigo de Lula, isso é uma fake news. O amigo que tá falando sou eu. O que foi que o TSE falou? Qualquer postagem que associe Lula ao ditador da Nicarágua tem que ser retirada do ar. O que associar, Pedro? Não é ligar um ao outro? Sim. Então, eu não posso dizer que eles são aliados. Contexto, por exemplo, eu não posso dizer que eles são aliados e o TSE mandou tirar do ar. E eu fico muito preocupado quando eu vejo uma pessoa que diz que eu sou o liberal verdadeiro, né? Olha aí, eu de fato defendo a liberdade, querendo dar o monopólio da verdade para um órgão governamental. Não é um monopólio ou para um órgão da verdade. supragovernamental. É monopólio da não, verdade. É monopólio da verdade. Agir com a verdade, porque
De forma qual é o nenhuma, interesse para a população? Eu acabei de citar um fato, Mas Pedro. é isso que eu tô dizendo. Qual é o interesse para a população brasileira? Público. Uma foto de Lula com o ditador da Nicarágua e sair espalhando essa foto em grupos do WhatsApp e dizendo: olha, Lula é aliado desse cara. Mas eles não são aliados? Quem disse? Onde é que tem um grande projeto dos dois? Agora você Onde ser é aliado. que tem? Onde Tô é que dizendo, tem? você O ser... BNDES mandou bilhões Mas pra aí Nicarágua. o Brasil faz isso com todo mundo. Não, com todo o Banco mundo Nacional de Desenvolvimento na América com do Sul. todo mundo não. O banco, o Brasil já chegou a querer fortalecer. Com o Brasil todo tinha mundo planos não. imperialistas, Com não, todo governamentalistas mundo não. aqui na América do Sul. Eu acho até uma temeridade a pessoa abrir a boca pra dizer o Brasil faz isso com todo mundo, não é assim não. Todo mundo da América Central e do Sul. Não, de forma nenhuma. Oxente. De forma nenhuma. O Brasil desenvolveu, já fez investimentos na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, no Paraguai. E esses investimentos foram o quê? Aliados ideológicos do governo da época, né? Não, meu filho. Olha só, a gente mandou bilhões pra Cuba fazer o porto lá de Mariel, que acabou não dando R$1 de retorno pra gente, né? Cuba vendeu o porto pra Singapura, pra quem não sabe, e o Brasil tá no prejuízo, porque Cuba não pagou, até hoje. Olha só. Mas aí, de risco vem da credibilidade do país ou não. Não, é isso que o Pedro tá dizendo. Não, o Brasil, ele pode se aliar ideologicamente, o governo Lula pode jogar bilhões no rabo de qualquer governo que ele quiser. E se der calote nós, beleza. Ele não tá nem aí. A gente não pode partir do pressuposto Porque que levaremos o calote, né? Pro Pedro fica muito mais interessante o alinhamento ideológico e não o retorno pro povo brasileiro. Eu quero saber... Muito bem, senhores, muito bem, nosso tempo. A gente vai seguindo agora para o próximo tema. Vamos lá. Agora vamos entrar Trump. no tema internacional. Trump foi boa, né? Trump, ONU e geopolítica da força. O presidente Trump transforma espaços privados em extensão informal da diplomacia global, enquanto líderes europeus cogitam reinserir a Rússia em fóruns internacionais. O cenário expõe a política internacional despida de idealismo. A pergunta direcionada para Matheus Linardi: soberania nacional resiste à pressão das grandes potências? 2 minutos para você. Bom, eu venho falando aqui já há bastante tempo que soberania ele é um conceito mitigado. E o que a gente está vendo aí em relação à Groenlândia é um redesenho de como é que o mundo vai ser nos próximos, 200 anos, sabe? A gente está enfrentando um debate muito forte. E quando o Trump começou a fazer aí a questão das tarifas, e estão cada vez mais agressivas, né? Começou com 10%, se vocês não aceitarem, daqui a pouco vai ser 25%. Ou seja, ele está querendo quebrar a OTAN por dentro. E hoje eu vi um depoimento da primeira-ministra da Itália, da Giorgia Meloni. Tem muita gente criticando o Trump nessa questão da Groenlândia e defendendo que a Itália se afaste do Trump. E a Giorgia disse: eu não sou maluca, né? Eu entendo a importância dos Estados Unidos, eu concordo com o Trump em muitas coisas, discordo na Groenlândia, concordo na Venezuela, mas eu não vou me afastar de um aliado só porque eu discordo em um ponto. E a Itália, ela não faz parte daquele bloco ali da OTAN que tá mandando tropas pra Groenlândia, por exemplo, sabe? Até porque ela já entendeu qual é o jogo. Tem um detalhe bem interessante que não tá na pauta, mas eu gostaria de citar aqui, que o Japão ele rompeu um ciclo de 80 anos de pacifismo e agora ele está investindo pesado em armamento, pesado em defesa. O Japão ele vai começar a investir 2% do seu PIB, que não é pequeno, em defesa, em exército, em armas, em estratégia militar. Por quê? Porque eles já estão enxergando que o mundo como a gente conhece, ele está mudando. E tudo isso passa por essa disputa pela Groenlândia, que na verdade é a defesa do Círculo Ártico. É o que eles estão fazendo praticamente ali uma muralha de defesa contra o eixo oriental. E aí muita gente vai dizer assim: Matheus, você paga pau dos Estados Unidos. Não, meu filho, eu sou paga pau do Ocidente.
eu tô aqui para defender primeiramente a minha vida. Eu tô aqui para defender a sobrevivência do Ocidente. Então, eu posso discordar do Trump em diversas coisas em relação a essa questão da Groenlândia, mas eu entendo que ela é crucial para a defesa do Ocidente. Isso aí eu não posso negar, não. Muito bem. Agora, pergunta direcionada para Pedro. Pedro, imperialismo muda de nome quando parte de democracias? Eu já tinha respondido isso em algum momento, quando eu falo que os Estados Unidos não é uma democracia, porque democracia não é só interna, é respeitar também as fronteiras e os limites que lhes são dados. Então, assim, o Trump, ele já tá num devaneio de conquistas e anexações imensas, a ponto de que hoje ele postou uma foto anexando simplesmente o Canadá e a Groenlândia, pintando o Canadá e a Groenlândia e o México, se eu não me engano, de Estados Unidos. Então, assim, ele não respeita mais fronteiras. E quando eu falo que não é só uma questão ideológica, também é uma questão de interesses. Primeira venda do petróleo venezuelano foi feita agora, de 250 milhões, e foi para a pessoa que investiu na campanha do Trump. Então, assim, ele antes de ser chefe de Estado, ele é uma pessoa que ele faz negócios. Trump, ele é um empresário. Então, assim, o que é que ele vem fazendo? Ele vem beneficiando seus aliados e usando o poder do Estado para poder se beneficiar pessoalmente. Então, ele está começando a usar a máquina para beneficiar os seus negócios e os seus parceiros econômicos. O que lembra muito uma ditadura, né? Parece até que eu estou falando da Arábia Saudita. Mas Trump, ele vem dando presentes, como a direita vem dando presentes, e hoje já se estuda um cessar-fogo, uma bandeira branca de paz entre Rússia e União Europeia. Então, assim, o Trump, ele é tão descabeçado que a Rússia hoje já está voltando a fazer negócios com a União Europeia por conta desse comportamento altamente infantil de um chefe de Estado, né? Muito bem, agora a pergunta que abre o debate. Ué, não estava aberto ainda, não? Não estava ainda. Agora que vai pegar fogo. Ai! Princípios ainda existem na política internacional? Vocês têm 5 minutos. Existe o princípio do interesse, né? Eu tô vendo a geopolítica ela se redesenhar de tudo que foi feito desde quando a ONU foi criada para hoje, né? Vai mudar muita coisa. O que a gente pode esperar aí, quando eu citei essa questão da militarização do Japão, e a primeira-ministra do Japão hoje ela é muito próxima da primeira-ministra da Itália, e ambas são muito próximas ao Trump. Eu tô sentindo que a OTAN vai mudar, né? Você olha, por exemplo, o Japão não tá na OTAN. Então, imagina se um novo tratado com novas potências que tenham ali um alinhamento de objetivos mais conciso suplante a interferência da OTAN, ou vire, por exemplo, uma concorrente da OTAN, talvez até esvazie a OTAN, porque eu acredito que se realmente acontecer isso, a Polônia vai cair fora, a República Tcheca vai cair fora, a Turquia vai cair fora. Eu não sei qual foi a vantagem que Matheus viu nesse alinhamento entre Japão e Itália, né? Da última vez que aconteceu isso, a gente viu o que aconteceu no mundo. Mas tirando isso, ai, meu Deus. Tirando esse fato, eu tô falando, Matheus, ele fala que ele é um defensor do Ocidente, que ele é fã do Ocidente. Eu não sei se ele sabe que a Venezuela tá no Ocidente, que a Groenlândia tá no Ocidente, que e o não México viu problema nenhum em se aliar, e não viu problema nenhum em se aliar com o Irã e com a Rússia, né? É só pancada no Ocidente e ele não acha ruim. E não viu problemas nenhum em se aliar com a Rússia, inclusive comprar urânio enriquecido. E não viu problema nenhum em fazer ogiva nuclear. Eu acho muito interessante. É isso que eu digo, a gente tem que investir em soberania, né? A gente tem que investir em soberania. Por exemplo, ele fala do Japão, que vai investir agora 2% do PIB em defesa. Sim. E ele fala como se fosse algo bom, algo bonito. Então a Venezuela não pode, o Japão pode. Não, a Venezuela pode investir em defesa. Eu não tô reclamando. Qual é o motivo desse preconceito com o povo da Venezuela? Eu não tenho preconceito. Eles eram muito feios, não sei se... Eu não tenho preconceito nenhum com o povo da Venezuela. Agora, uma coisa é você ter um chefe de Estado completamente hostil
aos Estados Unidos fazer ameaças, né? Da mesma forma que o Kim Jong-un fazia, né? Eu vou apertar o botão, eu vou apertar o botão. O Maduro fez diversas ameaças aos Estados Unidos. Eu não recordo dessas ameaças. Pois olhe no Google. É só olhar no Google. Você é o cara do fact-check. Ele fala as coisas porque... Quer dizer que o Maduro nunca ameaçou os Estados Unidos? O Hugo Chaves fazer nunca... dancinha, fazer... Hugo Chaves nunca ameaçou os Estados Unidos. Peraí, Pedro. Não, você tá falando Maduro ou do Chaves? Eu estou falando de governos hostis que estão aqui no Ocidente. Então, por exemplo, quando você tem uma Cuba da vida ali, que tá do lado de Miami, né? Cuba é muito próxima de Miami. Por que tu acha que o Não, Kennedy... Miami é próximo a Cuba, porque Cuba é um país independente. Miami é um estado americano. É a mesma coisa, cara, só muda o referencial. Você tá querendo falar de Cuba como se fosse uma coisa irrelevante. A distância é a mesma. Não, o que eu tô querendo falar é que durante a crise dos mísseis soviéticos, porque foi que o Kennedy, ele colocou as sanções lá em Cuba, porque ele não queria ter mísseis apontados para os Estados Unidos ali pertinho. Aí os Estados Unidos podem ter em Taiwan e na Coreia do Sul. Pode, uai. Oxente! E a Rússia não pode ter em Cuba. Claro que pode. É isso que eu tô dizendo. Eles não permitiram. É quando assim, os Estados Unidos fazem um tratado com a Rússia pra obrigar eles a tirarem os mísseis. Eles não são agora, governos aliados. Só o que tem é base o que eu acho engraçado do Pedro é que ele acha que uma coisa exclui a outra. E não é isso que eu tô falando. Eu tô falando como as alianças elas são construídas. Da mesma forma que o Irã pode fazer aliança com a Venezuela, a Cuba pode fazer a aliança com Rússia, com China, não tem problema nenhum. Agora, existe o peso disso, não é? Os países vão ver aquilo ali e vão ficar calados? Claro que não. Não é ficar calado. Os Estados Unidos têm base deixa eu explicar. Em toda a Europa e na Ásia. Deixa eu explicar. E hoje no Oriente Médio. Do jeito que tu tá falando aí, fica parecendo que tu tem 12 anos de idade, porque uma coisa não exclui a outra. Tu fica dizendo assim... Você falou que não pode. Não, eu não falei que não pode. Eu falei que era direito deles, deixar os Estados acharem ruins que, por exemplo, os Estados Unidos ter base de míssil apontada pra Miami. Eles não acharam ruins? Acharam. Não colocaram sanções? Colocaram. Da mesma forma, por exemplo, que os Estados Unidos têm base no Kuwait, os Estados Unidos têm base na Coreia do Sul, os Estados Unidos têm base no Reino Unido. Exatamente, tem. Se os países que estão se sentindo ameaçados por essas bases quiserem sancionar aquele país que tá abrigando uma base norte-americana, eles têm direito também, pô. O problema é que ele não sanciona, ele mas aí o problema não é meu, Pedro. Sim, mas não é aí seu hoje, daqui a um dia pode ser com o também Brasil. não vai ser. O que eu tô falando é que pra ti, tu fica dizendo, o Matheus diz isso, mas na verdade é isso. O Matheus diz que não pode pra um, mas pode pra outro. Não, eu tô dizendo que todos eles podem fazer alianças certo, exatamente com quem quiserem. E aí quem achar ruim vai chiar. Quando aconteceu e agora vai tomar com a Ucrânia, as medidas cabíveis. Quando aconteceu agora com a Ucrânia, que a maioria das armas que eram pegas em soldado ucraniano recolhido eram armas americanas, inclusive com bandeira dos Estados Unidos posicionada para a guerra, é normal. Os Estados Unidos estão criando uma desestabilidade no leste europeu. Não foi a Ucrânia que pediu as armas americanas? Não, que comprou, né? Pediu. Ou seja, comprar, alguém está lucrando com isso, com essa guerra. Pediu pra comprar, pô. Muito bem. O debate hoje pegou fogo. Olha só. Nós não temos mais tempo, mas vamos mandar um abraço aí bem especial para o motorista de aplicativo. Ele não colocou o nome dele aqui, deixa eu ver. O Henrique. Ele está na cidade de São Paulo. Diz que lá está caindo o maior toró, certo? Ele falou o seguinte: a liberdade já acabou, não adianta ir votar. Quem decide o Brasil são os juízes. Nós recebemos também a participação de Nathaniel. Ele não colocou aqui de onde é que está falando, mas mandou aí um boa noite e os parabéns aí para os participantes do debate. Fez uma pergunta, mas a pergunta não é pertinente, tá bom? Já passou do tema. Beleza? Amanhã a gente volta a falar sobre essa pergunta dele. Olha só, o nosso tempo infelizmente acabou.
Hoje ninguém venceu. Ideias foram pressionadas, algumas resistiram e outras foram ao chão. Aqui argumento fraco não se esconde. Convicção que não suporta o contraditório não sobrevive ao ringue. Esse foi o duelo de hoje. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário, mesmo ringue. Mas antes de finalizar, eu gostaria muito de ouvir as considerações finais de Matheus Linardi. Só agradecer, né? Mais um duelo aqui. A gente vem com o maior entusiasmo, a gente acaba aí se arvorando. Mas é isso. Tanto eu quanto o Pedro, a gente tá aqui não para empurrar as nossas opiniões na goela abaixo de vocês, mas para mostrar o que a gente defende e por que a gente defende. Vocês decidem aí quem é que faz mais sentido. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e até amanhã. Pedro? Esse bordão já existe, viu? O quê? Muito obrigado pela paciência, mas é isso mesmo. Pessoal, muito obrigado mesmo pela... E eu queria deixar um recado para Henrique, que ele não seja tão pessimista, né? Que a nossa geração, um dia esses velhos vão embora e a gente vai ficar e a gente vai trazer um local melhor para a nossa sociedade, nosso planeta. Mas só agradecer mesmo aos ouvintes, ao pessoal, vocês estão fortalecendo nosso programa, a Joyce que está fazendo acontecer, Matheus aqui também. A gente briga, mas as opiniões políticas ficam à parte, né? O que importa é a sociedade prosperar e a gente poder chegar lá para trazer um futuro melhor para as próximas gerações que estão vindo por aí. Muito bem, olha, só trazendo a informação do Henrique, ele também é motorista de aplicativo. Tá vendo aí? Massa. E deu uma paradinha no posto de gasolina, disse que aumentou o som, disse que vocês estão arrasando. Muito bem. Olha só, eu sou o Josmar Célio, eu tô ficando por aqui com o meu coração partido. Por mim, ficaria muito mais tempo com você, mas o nosso tempo acabou. Então, eu convido você para um novo encontro amanhã a partir das 18 horas, aqui pela Iracema 91.9 FM, a primeiríssima do Cariri. Para todos, eu desejo uma boa noite, que você tenha muito sossego na sua vida e que amanhã seja um novo alvorecer cheio de esperanças para você. Tá bom? Uma boa noite, um grande abraço e até a próxima.